Depois de mais ou menos 20 dias sem soltar uma publicação, sem fazer nenhum tipo de comunicado aqui no canal, a gente volta às atividades do Duras Letras, trazendo agora a lista de livros lidos no mês passado, isso é, no mês de abril, o quarto mês desse ano de 2024. E eu vou explicar, antes de qualquer coisa, o porquê desse afastamento. Na verdade, o que acontece é que os prazos lá do doutorado estão se aproximando. Eu e a Isadora temos que enviar o projeto definitivo da nossa tese, da nossa pesquisa, e isso acabou deixando a vida uma confusão. Além disso, né, algumas pessoas já sabem, eu tenho trabalhado, tenho dado aula para crianças, aula de português para crianças, e isso também virou a minha vida de cabeça para baixo, porque eu estou sempre preparando conteúdo para elas e lendo, sobretudo, material para passar para esses meninos, né, que estão aí estudando e se preparando para fazer um vestibular no fim do ano para o colégio militar. De todo modo, vamos começar aqui o nosso vídeo. Antes de mais nada, eu queria fazer aquele velho convite de sempre, pedindo para você que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos vídeos que saem aqui. Se gostar desse vídeo, deixa o like e não deixe de comentar. Comente aí o que você leu no último mês desse ano, no mês de abril de 2024. Feito esse convite, feita a explicação, vamos agora para a nossa lista de livros lidos, começando primeiro pela lista da Isadora. O primeiro livro que a Isadora leu nesse mês de abril foi o Stupeur et Tremblement, desculpa, perdão aqui o francês macarrônico, mas é um livro escrito pela Amélie Nothomb, que é um livro que, segundo a Isadora, é muito bom. Ela foi me contando, dando ali os depoimentos sobre essa narrativa. Ela decidiu pegar esse livro da Amélie Nothomb para ler, porque ela tem voltado a estudar mais intensamente o francês, tem voltado inclusive a dar aulas de francês, e esse livro da Amélie Nothomb reaproxima ela dessa língua, sobretudo no campo literário. Lembrando que a língua francesa é uma língua bem difícil nesse sentido, porque a escrita e a fala elas não coincidem muito, né? Na verdade, existe coisa demais na escrita e coisa de menos na fala, o que deixa essas duas instâncias um pouco difíceis. Então, quanto mais você lê na língua francesa, melhor. Mas o que interessa é que esse livro da Amélie Nothomb ele é um pouco autobiográfico, ou totalmente autobiográfico, porque trata-se de um relato da própria autora. Então a personagem narradora é a Amélie, e ela conta ali sobre a experiência dela trabalhando numa empresa abusiva japonesa na Inglaterra, se não me engano, ou na França, não sei. Enfim, em um desses dois países. E o que acontece é que ela sofre uma série ali de opressões dentro dessa empresa e vai relatá-las aqui. É bem trágico, ela chega para um fenômeno ali de psicose, um surto, um leve surto durante os dias de trabalho e, enfim, né, parte do cotidiano de trabalho intenso e ridículo dela nessa narrativa. O segundo texto que a Isadora leu no mês de abril foi o livro Um Coração Singelo, nessa ediçãozinha aqui feita pela Rocco, esse conto, esse livro, né, que foi escrito pelo Gustave Flaubert e que a Isadora leu porque a gente vai precisar ler um texto do Bourdieu, Pierre Bourdieu, pensador francês muito importante, que acaba comentando, usando essa narrativa para fazer uma leitura sobre o campo intelectual, né, as discussões sobre o campo intelectual. Enfim, O Coração Singelo, escrito pelo Gustave Flaubert, conta-lhe a história ou as aventuras e desventuras de uma pessoa ordinária como todos nós, né, de duas mulheres ali que levam vidas comuns, separadas, no entanto, pela classe. Uma é de classe alta e a outra é de classe baixa. Uma faz parte de uma elite cultural e intelectual e a outra não. E isso muda tudo na hora de narrar e de descrever o que elas vão viver, o que elas vão experimentar. Eu tentei ler esse conto há um tempo atrás, eu tentei lê-lo inclusive na edição da Prozac Naif que eu tenho aqui, tá aqui, né, nesses 3 contos, mas acabei não conseguindo fazer a leitura, levar a leitura para frente, porque eu estava achando muito chato. Mas possivelmente eu vou lê-lo agora para poder entrar no conto, ou melhor, no ensaio escrito pelo Pierre Bourdieu, para entender com mais facilidade. O último livro que a Isadora leu nesse mês foi uma leitura que a gente fez conjunto. Na verdade, ela leu esse livro para mim, né, e foi justamente nesse contexto de procurar material, né, e atividades para fazer com as crianças para quem eu estou dando aulas de português. O livro foi esse livro aqui, Sem Cabeça Nem Pé, que são uma coletânea, né, ele reúne uma série de poemas escritos pelo Edward Lear, sobretudo limericks, né, na verdade acho que só limericks. Limerick, que é um gênero literário da Inglaterra, lá do século XVIII, que tem a ver com os poemas nonsense,
estão ali no ciclo próximo do Lewis Carroll e Alice no País das Maravilhas, mas são poemas que têm um formato muito específico. Eles geralmente têm um personagem e algum acontecimento bizarro neles. E eles são formados assim por uma estrutura bem fixa. Se não me engano, no inglês, o padrão é 77557, né, a estrutura métrica dos versos. Mas eles contam essas historinhas curtas, né, e que são bem divertidas para trabalhar com as crianças, principalmente para desenhar. Então, só para dar um exemplo aqui, essa aqui que eu abri nela, havia um velho de longa barba que se lamentava, coisa bárbara, pardal, andorinha, coruja, galinha, tudo se aninha na minha barba. É curtíssimo, né? Existe aqui uma concisão muito grande e uma coisa bem engraçada. Tem um personagem com essa barba muito longa e uma série de passarinhos faz ninho na barba dele. Enfim, as crianças adoram essas coisas e acaba que a gente também adora, né? Eu, pelo menos, gosto muito dos limericks, acho divertidíssimo e arrisco escrever alguns de vez em quando, é muito divertido. Mas passando agora para a lista de livros que eu, Gabriel, li nesse mês de abril, eu devo confessar que a maior parte do conteúdo que eu li foi de poesia. Eu li muita poesia esse mês de abril e sem nenhum motivo explicável, assim, né? Eu, na verdade, simplesmente escolhi cair na armadilha da poesia e quando eu caio nessa armadilha, eu geralmente começo a ler desenfreadamente vários textos de poesia, vários livros e tal. Mas eu vou mostrar aqui só os livros que eu li completo ou que me moveram muito, que me capturaram mesmo, que eu realmente investi na leitura. O primeiro dos livros que eu li completo foi O Seu Dedo é Flor de Lótus, livro publicado pelo Guilherme Gontijo Flores, e que é um livro muito curioso, porque nesse livro o Guilherme que já é um poeta, é tradutor, é professor universitário na área de literatura clássica, ele vai arriscar algumas traduções de poemas egípcios. Então aqui tem uma série de poemas de amor do Antigo Egito. E é bem interessante porque ele não se propõe simplesmente a traduzir os textos, ele vai tentar criar em muitas ocasiões. Porque esses textos chegam para a gente na forma de papiros, blocos de pedra, paredes de pirâmide, enfim, chegam muito fragmentados e de vez em quando você precisa preencher as lacunas. E o Guilherme, lógico, vai dar a assinatura dele preenchendo da forma que ele imagina. A crítica que eu tenho a fazer a esse livro é que eu acho em algumas situações os poemas muito duros. Isso foi uma coisa que eu até conversei com uma latinista, amiga minha, que é a Bárbara Nassif, e ela fez esse comentário também, que acha que de vez em quando o Guilherme está preocupado demais, está deixando muito preciosa o elemento fonte, etc. E fica uma poesia meio acadêmica, né? Uma tradução meio dura demais. Ele não se permite inventar tanto assim em cima dos poemas antigos. Inclusive, né, sobre isso, eu queria fazer uma contra-leitura, porque esse livro que eu ganhei recentemente, da Isadora, O Bebedor Noturno, um livro que eu procurava muito, e que por isso mesmo, nesse mês de abril, eu li metade dele, não cheguei a lê-lo todo. No Bebedor Noturno, alguns poemas egípcios também vão estar sendo recriados pelo Herberto Helder, e assim, a diferença de dicção é muito grande. O Herberto Helder é um poeta assim, do fogo, né? Um poeta da paixão, então escreve poemas com muita força. E ele consegue transmitir essa força para as suas versões de poemas antigos, coisa que nas traduções do Guilherme acaba não acontecendo. As versões dele estão mais parecidas assim, com textos acadêmicos, com traduções feitas para artigo, etc. e tal. Mas de vez em quando ele tem poemas muito bons e muito acertados. Eu, inclusive, separei um aqui que eu adorei a criação que ele fez, que é o poema 5 de uma das sessões do livro. Deixa eu só conferir de qual sessão é. Da sessão Canção de Nacht Sobek. E o poema 5 diz o seguinte: meu irmão como palavra sinônimo de amante nesse caso. Meu irmão ou meu amante vai à fonte. Seu pé pisa a ribeira. Prepara o altar do dia. Com a melhor cerveja, revela os tons do torso. É mais alto que largo. É lindo assim, é de uma beleza concisa, né? É isso. Mas esse verso, sobretudo essa estrofe do meio, né? Prepara o altar do dia com a melhor cerveja, é uma criação para mim acertada. Esse verso me causa, né? Me move. Eu acho ele realmente muito bonito e não à toa ele está aqui marcado com a minha laranja. Mas dando continuidade às leituras completas que eu fiz, eu peguei também um livro que estava na minha lista, estava no planejamento de livros de poesia que eu ia ler nesse ano. Inclusive, se você não viu essa lista, eu deixo o link aqui em cima mais uma vez.
mas foi esse livro aqui, um livro raro também, que é o livro de Catulo. Eu reli todos os poemas e dessa vez eu finalmente pude marcar quais foram os meus poemas favoritos nessa série de poemas que sobreviveram, escritos e assinados pelo poeta latino Catulo. E eu amo Catulo, eu acho a dicção e a lírica do Catulo, os poemas de amor e de escárnio do Catulo uma coisa divertidíssima, maravilhosa. Eu sempre me delicio lendo esse poeta latino. Fica como recomendação, se você gosta de poemas com baixaria, o Catulo vai te oferecer essa ferramenta e uma gama deles. Ele faz muito poema desbocado, mas também vai ter poemas de amor que são belíssimos. Assim, as confissões de amor dele para a lésbia são uma coisa divina. Assim, né? Amo muito minha lésbia, tipo, te darei 1000 beijos, 100, depois mais 1000, e de perder a conta, tantos de perder a conta. Não vou dar atenção ao que os velhos falam, enfim. É lindo, assim, é uma poesia de amor de maior quilate que tem e que lembra bastante a escrita da Hilda Hilst, né, que eu já mostrei aqui e que foi uma das minhas leituras desse ano também. O Catulo, só para fechar aqui o anel, ele acaba sendo uma das referências principais para a composição do Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, escrito pela Hilda Hilst em 1974. O último livro de poesia e o último livro aqui que eu queria mostrar para vocês dessa série, dessa safra do mês de abril, foi o livro do Robert Frost, né, o livro de poemas completos. Eu voltei a alguns livros de poesia do Frost, sobretudo North of Boston. Tentei ler esse, que é o segundo livro publicado por ele. E o Robert Frost é um autor que não tem entrada no Brasil, infelizmente. Ele tem pouquíssima coisa traduzida. Se não me engano, só o primeiro livro dele está realmente traduzido para o português. Mas é um dos meus poetas de cabeceira. Ele é um poeta que me atormenta, assim. Eu sempre volto às poesias dele e aos poemas dele porque eu sou apaixonado pela forma como ele escreve, pela construção das imagens. E olha que é muito estranho, porque um dos temas principais do Robert Frost é a neve, o gelo, o frio. E nós não temos nada disso na nossa paisagem aqui brasileira, né? Isso não é típico da nossa paisagem. Mesmo assim, a forma como ele constrói as metáforas e usa a imagem da neve, do deserto glacial, para falar da vida, para falar das suas coisas, é maravilhosa. Assim, é realmente um poeta que me move. Eu amo a poesia do Robert Frost e por isso, de vez em quando, eu caio nela. Sempre quando eu entro nesses ciclos de ler poesia, o Robert Frost sai da minha prateleira ali embaixo de poesia e acaba tomando conta do lugar. Eu sempre leio os livros de poema com o Robert Frost do lado. Ele acaba sendo a minha pedra angular para pensar a poesia. A título de encerramento dessa lista de livros aqui do mês de abril, eu queria comentar sobre esse livro que eu comecei a ler e que eu já preparei um vídeo sobre o começo dessa leitura, que é o livro A Raposa de Cima e a Raposa de Baixo, escrito pelo José María Arguedas, que é um escritor peruano muito importante para o século passado e que tem uma história extremamente trágica, sendo esse livro aqui uma espécie de testamento ou última obra testamento que ele deixa escrita e escreve pouco antes de cometer suicídio. Enfim, esse é um dos livros mais desafiadores que eu li nos últimos tempos. Ele já está facilmente assim no meu top 10 de livros mais difíceis que eu li nos últimos 5, 10 anos. Realmente desafiador. Mas está sendo uma experiência incrível porque eu não conhecia a literatura do Arguedas e eu sempre tive muito interesse por esse livro, né? Sempre que, desde a primeira vez que eu ouvi falar dele, que era um livro em que articulava um diário de um suicida e uma narrativa, uma prosa ficcional dessas duas raposas, que são seres mitológicos, míticos do povo Quechua da Cordilheira dos Andes, né? E que estão tentando organizar o processo de modernização do Peru. Ou seja, eles estão tentando contar a história da passagem desse mundo indígena, andino, para um mundo hipermoderno, de um capitalismo global e que está praticamente corroendo o Peru de dentro, né? Está explorando violentamente a mão de obra indígena e explorando as riquezas naturais do Peru. Enfim, é um livro divino, eu estou chegando quase na metade dele, como vocês podem ver, e assim que sair o vídeo, o link vai estar disponível aqui em cima para vocês. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo depois, esse vídeo já saiu e você pode acessá-lo aqui com segurança e alegria para saber um pouco mais sobre essa obra incrível do José María Arguedas. Deu para perceber que a lista desse mês foi uma lista um pouco mais curta. Eu, na verdade, li muita poesia e não li tanta prosa. Acabei não conseguindo pegar nenhum dos livros que eu tinha me comprometido a ler esse ano,
O que não é um problema, eu estou na verdade quase pegando A Sombra das Raparigas em Flor para dar continuidade à leitura da série Em Busca do Tempo Perdido, porque eu ainda estou muito tocado pelo Caminho de Swan, né? No Caminho de Swan, que é o primeiro livro da série. Esse livro ainda está acontecendo dentro de mim, eu não paro de pensar nele. E estou quase encarando aí A Sombra das Raparigas em Flor, que é o segundo volume. De qualquer forma, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito por você ter assistido, por você ter se interessado por essa série de livros que eu mostrei aqui, que foram lidos por mim e pela Isadora. Peço mais uma vez que se você não é inscrito no canal, você se inscreva. Não deixe de deixar o like, de gostar desse vídeo. E não se esqueça de comentar sobre os livros que você já leu e inclusive sobre os livros que você já leu dessa lista que eu mostrei, né? Você conhece o José Maria Arguedas, né? É um escritor que você já conhece, tem familiaridade com ele. Eu tenho perguntado muito isso para as pessoas porque muita gente nunca nem ouviu falar sobre o Arguedas, né? Então eu gosto muito de tirar esses escritores como a Angela Carter, o Arguedas e outros, né, da obscuridade, desse lugar de desconhecidos. Eu gosto de fazer o nome desses escritores, Bachot, por exemplo, que eu mostrei aqui outra vez, circularem outra vez. Enfim, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez por você ter assistido e até o próximo.